Que incrível! Se tem uma coisa que se tornou comum ao longo dos tempos, foi o fato dos protagonistas shonen terem, entre aspas, demônios internos aprisionados em seus corpos que os odeiam no início da obra, e depois de um tempo se entendem e passam a se tornar amigos, e os ajudando assim a se tornarem mais poderosos. Porém, não Itadori e Sukuna, não em Jujutsu Kaisen, porque o rei das maldições odeia o menino que precisa de um psicólogo urgentemente. Sukuna faz de tudo pra zombar do Itadori sempre que pode e acha ele extremamente chato e extremamente entediante, e é por isso que ele não vê o protagonista como uma ameaça de verdade em batalha. Quero dizer, Sukuna até achou engraçado quando Itadori sofreu suas perdas durante a obra, como quando ele estava desesperado para salvar o Junpei com o Megumi. Mas por que ele faz tudo isso? Será que existe um motivo mirabolante por trás? Olha, isso pode ser muito mais simples do que você imagina, e irei te mostrar através dos acontecimentos da obra para fazer sentido, porque, como sabemos, o Sukuna implica demais com o Itadori. Porém, por que o Sukuna, que elogiou até mesmo o Jogo por ser forte e fez questão de lembrar o nome do Higuruma, odeia tanto o Itadori? O garoto é um talento a ser considerado. Ele não só é apenas um garoto de 15 anos que se transformou em um feiticeiro há apenas 6 meses, mas ele também tem alguns feitos impressionantes em seu curto tempo como um feiticeiro Jujutsu. Mesmo quando ele tinha apenas o punho divergente no capítulo 36, todo julgou com precisão que o Yuji era mais forte do que ele. O protagonista literalmente se tornou um feiticeiro de grau 1 sem ser capaz de usar sua energia amaldiçoada tão bem, com base apenas em seu poder bruto e talento de combate corpo a corpo. O prenúncio de que Yuji poderia ver o fluxo da sua alma foi apenas o começo para ele. Itadori se tornou o inimigo natural do Mahito, que levou ambos aos seus limites, mas no final foi Itadori quem saiu vitorioso e venceu uma das maldições mais mortais que existiam. Itadori também se tornou o primeiro caso que uma pessoa desenvolveu uma técnica amaldiçoada apesar de não ter nascido com ela, a habilidade de trocar de alma, que é extremamente quebrada, e desde que ele entende a alma tão profundamente, talvez até mesmo venha se tornar o único feiticeiro da era moderna que entenda como se tornar um objeto amaldiçoado, ou como transformar partes do seu corpo como Mahito. Itadori é quase que abençoado pela energia amaldiçoada, ao ponto de ser quase o favorito do Flash Negro, se é que a gente pode dizer que uma técnica pode abençoar um feiticeiro. Enfim, fato é que no capítulo 48 é citado que ninguém, nem mesmo Satoru Gojo, poderia executar o Flash Negro à vontade, mas adivinha só, o Itadori é aquele mais próximo de dominar a técnica e, consequentemente, aquele que a mais entende. E caso você não lembre, nos foi revelado que quando um feiticeiro usa o Flash Negro, ele usa 120% do seu potencial e se torna praticamente um com a própria energia amaldiçoada, porque quando alguém usa essa técnica, passa a ter uma compreensão maior sobre a energia amaldiçoada, como se desbloqueasse um novo nível de poder. Por exemplo, quando o Mahito usou, ele passou a compreender melhor a energia e entendeu qual era a sua verdadeira essência e conseguiu atingir a transformação final dele. Nobara foi capaz de desbloquear um novo potencial para os seus poderes, e o Gojo simplesmente ficou tão carregado de energia amaldiçoada por causa do uso consecutivo que pôde se curar tranquilamente com energia amaldiçoada reversa após usar o vazio irrestrito, mesmo que ele estivesse muito desgastado naquele ponto do combate. Para o Itadori, alguém que pode usar o Flash Negro à vontade, imagine o nível de conexão que ele tem com o Flash Negro e que feitos ele poderia alcançar. Seria esse o motivo dos seus braços estarem tão diferentes atualmente no mangá? Bom, de qualquer forma, voltando ao porquê o Itadori é tão especial, Chozo, o seu irmão, se referiu a ele como um deus demônio após o incidente de Shibuya, vendo sua força e recuperação. Apesar de tudo isso, Sukuna simplesmente não respeita o Itadori o suficiente para considerar lutar contra ele com interesse, mesmo que ele tenha reconhecido a sua força nos capítulos 214 e 245 sem dizer nada a ele. A verdade é que, se pararmos para analisar ao longo de toda a obra, Sukuna chamou Itadori de chato e fraco várias e várias vezes, e algo repetido tanto assim que faz pensar o que ele quer dizer com isso. Que mensagem oculta Gege Akutami está querendo nos passar? Sukuna se referiu ao Itadori como chato ou entediante pela primeira vez após a morte do Yuji, quando estavam lutando no domínio inato do Sukuna durante os eventos do jogo do abate. Isso veio à tona quando Itadori realmente lutou contra o Sukuna depois que ele assumiu o corpo do Megumi, e vendo Yuji usar o corrimão de metal para atacá-lo, Sukuna observou que ele era realmente um inútil, o que é irônico, porque, bem, Sukuna usou um ataque semelhante contra ele no final da mesma luta. O Rei das Maldições até mesmo se referiu a ele como alguém de Harima que ele conheceu no passado e mandou Uraome dar uma boa olhada nele antes dos dois zombarem entre si sobre o garoto. O que é louco, já que antes desse acontecimento, Itadori tinha acompanhado a Maki totalmente no auge dos seus poderes, que tinham chegado ao nível do Toji para cair numa trocação franca contra o Sukuna. Se é que uma luta de 2 contra 1 pode ser chamada de trocação franca, né? Mas enfim, fato é que são feitos que já colocam o Itadori acima de muita gente, como o Higuruma, por exemplo, que teve o seu talento reconhecido pelo Rei das Maldições no capítulo 246, onde ele pressionou o advogado várias vezes usando seus cortes para ele desbloquear a técnica amaldiçoada
amaldiçoada reversa no meio da batalha. Porém, assim que Itadori entrou na luta, Sukuna legitimamente o afastou, mostrando absolutamente zero interesse com seu ataque. Então, se ele acha o Itadori tão chato, por que ele simplesmente não matou logo ali? Ele tá querendo insultar ele? Ele faz isso apenas porque pode? Bom, eu acredito de verdade que a razão por trás disso é muito mais profunda, embora bem simples. E é por isso que Sukuna diz que Itadori não tem nada de interessante no capítulo 247, o capítulo que iremos usar para iniciar essa investigação e mergulhar no profundo abismo que é a mentalidade do Sukuna, como ele enxerga o mundo e principalmente o que ele pensa em relação ao Itadori e por que ele faz isso. Porém, ainda indo pouco antes disso, no capítulo 212, é revelado que quando um feiticeiro do passado reencarna em um corpo, eles desbloqueiam acesso a todas as memórias e pensamentos do hospedeiro. Então, estar preso no corpo do Itadori permitiu que o Sukuna estivesse perfeitamente familiarizado com a maneira como o garoto pensa, luta e também se comporta, mesmo a origem do menino que talvez ele tenha esquecido há muito tempo, exceto a pequena lembrança que ele conhece do Kenjaku no corpo da sua mãe, com ele no braço seu avô e seu pai, o que provavelmente ele deve ter pensado ser apenas um pesadelo, já que não deu muita bola e sequer se questionou ao fundo sobre o assunto. O fato é que Sukuna conhece Itadori tão bem, ele entende que não há nenhuma ameaça real que ele possa oferecer, pelo menos nesse momento. E guarda essa informação que vai ser um pouco mais importante mais à frente no vídeo. E todas as suas lutas, sabemos que o Sukuna ama um desafio, ou algo inovador, que ele nunca testemunhou antes. Na verdade, até mesmo a espada do carrasco da técnica do Higuruma não o fez ficar preocupado, e sim o deixou animado, apesar da possibilidade de morte certa, e querer lutar contra ela, e talvez até entender o seu funcionamento para usá-la futuramente, assim como fez com o corte de corta-mundo que ele aprendeu a observar uma Horaga para poder derrotar o Gojo. No entanto, tudo que o Itadori tem é o seu bom combate físico, que o coloca realmente entre os mais fortes da obra nesse quesito em específico, e que rendeu o comentário do Megumi ainda durante o intercâmbio entre as escolas sobre como o protagonista sozinho poderia vencer os alunos do primeiro e segundo ano em combate físico, sem contar o uso da energia amaldiçoada. Fora, claro, toda a velocidade e resistência absurda que o moleque tem, que o permitiu sobreviver a ataques insanos do Sukuna, como o soco que fez ele voar nos prédios após o Rei das Maldições tomar o corpo do Megumi, os cortes que foram superficiais e principalmente o mais recente que arrancou metade do tronco dele, e ele voltou para o combate aparentemente curado rapidamente, apesar de, claro, não estar no nível de adaptação do Sukuna, que instantaneamente entendeu como se transformar em um objeto amaldiçoado ou aprendeu como recuperar sua técnica amaldiçoada durante a batalha dos feiticeiros mais fortes, embora exista um debate sobre se ele já sabia ou não recuperar suas técnicas antes do combate por ele ter explicado como funciona. Porém, é importante lembrar que ele entende muito rápido como as técnicas funcionam, e prova disso é o corte que ele usou para vencer o Gojo. Então não seria loucura ele ter entendido e explicado a cura da técnica amaldiçoada rapidamente. Enfim, fato é que esses nem são seus maiores feitos. Durante a Era de Ouro do mundo Jujutsu, a Era Heian, 1000 anos atrás, Sukuna simplesmente tocou o terror. Afinal, de acordo com o capítulo 238, ele sozinho aniquilou o esquadrão celestial de elite do clã Fujiwara, junto com seus 5 generais vazios, repeliu o esquadrão de elite do clã Eba, incluindo o Anjo, e nem mesmo deixou remanescentes do clã Sugawara. Apenas usando simples e básica matemática, podemos concluir que todos esses soldados eram feiticeiros incrivelmente de alto nível. Podemos especular até mesmo que a maioria eram feiticeiros de nível grau especial, levando em conta alguns feiticeiros reencarnados poderosos, como Kashimo Hajime, Ryu Ishigori e Aoro Takaku, que viveu 1000 anos atrás. Outra especulação válida, através das pouquíssimas imagens que temos de flashbacks, é que Sukuna foi atacado por um exército inteiro de feiticeiros e ainda venceu. Por outro lado, Itadori parece um mosquito em comparação com a ameaça que o Sukuna já derrotou, e ele simplesmente teoricamente não tem nada, e isso irrita muito o Sukuna. Eu quero ver como é que vai ficar a cara do Rei das Falácias quando o Itadori falar pra ele: eu sou o Jujutsu Kaisen, e der um pau nele. Enfim, continuando aqui, tudo que o Itadori tem em seu arsenal é o Flash Negro, a habilidade especial de ferir a alma, seu corpo único que foi dado à luz por Kenjaku, com possíveis habilidades imbuídas dentro dele por causa dos objetos amaldiçoados que comeu, das pinturas da morte ou até mesmo do próprio Sukuna, que, segundo Gojo, no início da obra, existe a possibilidade do Yuji despertar as habilidades do Rei das Maldições. É bom não esquecer. Ele também possui a troca de almas, punho divergente, uma possível técnica amaldiçoada reversa insana e seus misteriosos braços que fizeram o rei sentir algo diferente ao ser atingido por eles. Mas, apesar de tudo isso, Itadori ainda não percebe seu potencial para se tornar um oponente digno do Sukuna, e conhece tudo isso muito bem. Claro, o Itadori não tem uma compreensão ou inteligência sobre o uso da energia amaldiçoada tão alta quanto o Sukuna, e estava até mesmo viajando quando Gojo explicou a diferença entre técnica e energia. Porém, é bom lembrar que o Sukuna diz que o Kenjaku faz as coisas mais horrendas possíveis depois de testemunhar o poder físico do Itadori. Ou seja, claramente ele sabe de algo que tornaria o Itadori uma ameaça no futuro, mas ainda assim, no capítulo 215, ele diz que o Itadori é muito fraco.
Algo que realmente me faz pensar que simplesmente o Itadori é a presa e o Sukuna é o predador, e faz de tudo para devorar sua alma de pouquinho em pouquinho, porque a diversão dele parece ser ver o Itadori sofrer. E desde o massacre do Sukuna em Shibuya, Itadori só pensou em si mesmo como uma engrenagem para fazer o mundo Jujutsu funcionar, ao ponto de que ele não se importava mais se estava vivo ou não, como mostrado quando ele estava tomando socos desprotegidos de um feiticeiro tão forte quanto o Hakari. No entanto, o protagonista ainda tinha que carregar o fardo, bem como a maldição entregue por seu avô Inanami. Assim, ele teve que encontrar uma razão para justificar sua própria existência e ainda ser perdoado por trilhar seu caminho como um feiticeiro. E então, ele decide ser nada mais nada menos do que uma engrenagem. Na verdade, a motivação do Itadori é salvar as pessoas e lhes conceder o direito de morrer dignamente. Como, por exemplo, para ele morrer dignamente seria morrer cercado por todos os seus amigos. Tudo isso nos diz que o Itadori é alguém que é profundamente influenciado e ligado às pessoas ao seu redor. Ele se agarrou por muito tempo aos outros para se desenvolver, uma falha que o mundo e muito menos o Sukuna perdoa, embora, claro, o próprio Sukuna dependa de terceiros para atingir alguns dos seus objetivos, como, por exemplo, a ajuda da Uraume, pacto com o Kenjaku, ou até mesmo corte espacial que ele aprendeu com o Mahoraga e que possivelmente não seria aprendido sem o Shikigami. Mas voltando para o Yuji, ele afirma que ele é alguém que se sente solitário com muita facilidade, ele gosta de estar na companhia dos outros e é por isso que ele começou a jornada para se tornar um feiticeiro. Ele tinha decidido morrer antes mesmo de começar, apenas uma das muitas escolhas altruístas que ele fez, e mesmo durante a sua negociação de voto vinculativo com o Sukuna em seu domínio inato, ele só considerou o bem-estar dos outros, mas nem parou para pensar que o Sukuna poderia prejudicá-lo. E esse nível de quase egoísmo zero é sem dúvidas o que faz o Itadori o protagonista mais genuíno, mas isso é completamente o oposto de como o Sukuna vê o mundo. Na verdade, isso vai contra a ideologia central do próprio mundo Jujutsu. Como testemunhamos ao longo da história, um feiticeiro forte implica ter um forte senso de si mesmo, bem como a capacidade de alterar sua própria visão sobre o que pode alcançar como feiticeiro, algo que não é somente simbolicamente mostrado, mas manifestado fisicamente em como são as expansões de domínio de cada um deles, porque mesmo que dois feiticeiros possuam a mesma técnica inata, os domínios serão diferentes, porque é algo muito intrínseco ao feiticeiro, algo muito semelhante às bancais de Bleach simbolicamente falando. Mas enfim, só aí então, um feiticeiro pode superar suas limitações existentes a fim de alcançar novos patamares de poder, e o Sukuna é o exemplo perfeito disso, inclusive manifestado fisicamente também em sua forma original, que é o corpo perfeito para o Jujutsu. E a razão por trás disso é simples: ele é extremamente egoísta, em contraste com o Gojo, que se concentra no coletivismo. Sukuna é um rei egoísta de maldições. Isso também é absolutamente claro no que ele quer e nos meios que ele pode usar. Na natureza, animais são nascidos com um certo destino, o que significa que eles são predadores ou presas. Eles são biologicamente programados para serem exatamente o que são, e isso é a ordem natural das coisas. No entanto, o Sukuna escolhe ter uma mentalidade de predador, o que significa que ele sempre procura uma chance de sobreviver e crescer. O mais importante aqui é que ele realmente só pensa em si mesmo, e quando o Sukuna estava lutando com Gojo, ele não se importava em ser ensinado sobre o amor, o vínculo, sobre ser solitário. Tudo o que ele podia ver era a derrota de outra presa. Ele é verdadeiramente o lobo solitário, que ao contrário do Gojo, Sukuna não quer que os outros o ajudem a alcançar seus objetivos. Tudo o que ele se importa é como pode usar as ferramentas ao seu redor da melhor maneira possível, porque ele mesmo é o Rei Supremo, que não é manipulado ou ligado aos desejos dos outros, algo que mesmo pensando no bem coletivo, o Itadori experienciou em sua batalha com Mahito, que a maldição literalmente se sentiu um coelho na frente de um lobo faminto por seu sangue, enquanto estava em seu território de caça, ou assim como o anime adaptou, era uma matilha de lobos caçando vários coelhos, algo que mostra mais o contraste entre o Sukuna e o Itadori, dois lados da mesma moeda. Isso destaca como o Sukuna é a personificação do que se pode chamar de individualismo, que favorece a liberdade de ação e o crescimento do indivíduo sobre o do grupo. Por exemplo, no capítulo 199, o anjo obedece à lei de Deus e afirma que seu único propósito é destruir Sukuna, mas mesmo ela escolhe ser simbiótica com Hana Kurusu, em vez de assumir seu corpo e alma, mesmo que isso fosse benéfico para ela, teria evitado o erro que a Hana acabou cometendo ao abraçar o Sukuna, e se ela não se tornasse tão simbiótica ligada a Hana, ela teria matado Sukuna ali mesmo, teria cumprido seu propósito. Portanto, em contraste com todos os outros, Sukuna é a, entre aspas, personificação do altruísmo, que vem à custa de todos ao seu redor. Lembre-se, no capítulo 58, o Gojo afirmou Megumi que ser um feiticeiro Jujutsu é um esporte individual, alegando que arriscar a vida para vencer e morrer para vencer são duas coisas completamente diferentes. Megumi diz que tudo bem ser egoísta. Essas palavras de sabedoria são perfeitamente retratadas no capítulo 212. O Itadori não é ganancioso em tudo, alegando que sua morte foi o preço baixo a pagar se Sukuna fosse com ele. No capítulo 200, ironicamente, essa mentalidade resultou no pior resultado. Outro ponto é que o Gojo ainda afirmou que não importa quantos aliados você tenha, você morre sozinho, o que é ironicamente o oposto do objetivo final do Itadori. Afinal, ele tem a mentalidade oposta polar de presa, já que ele está focado em seu infortúnio, e é por isso que ele está quase sempre em modo de defesa e nunca tenta adotar um ponto de vista ofensivo. Em suma,
Essa mentalidade de presa está enraizada no medo. Apenas os fracos pensam no medo, dando raciocínio e responsabilidade à força para que possam combatê-lo com um coletivo, atrofiando assim seu próprio crescimento individual. Por outro lado, como um animal, o Sukuna não está fazendo nada de errado, de acordo com a sua visão de mundo. Ele está simplesmente vivendo de acordo com a sua natureza como um predador, porque tem que haver alguém para desempenhar esse papel, de acordo com a lei da natureza. Além disso, a filosofia de Mahito realmente se aplica ao Sukuna como uma maldição, porque ele é o que a maldição queria ser. Outro ponto ainda que o Mahito apontou: a hipocrisia dos humanos quando assumem que suas vidas são mais valiosas e dignas do que todo o resto, o que dá aos seres humanos o direito de se colocarem em tal pedestal, simplesmente nos considerando uma raça superior por causa de nossa inteligência e moralidade. Tanto, de acordo com Mahito, todo ser na existência tem uma alma, até mesmo plantas, tornando tudo igual. Isso significa que uma maldição e humanos não são muito diferentes, porque ambos existem como resultado da natureza, como resultado da moral que os humanos construíram. Isso é representado no Itadori, e o Sukuna passa a ser o oposto polar, personificando a selvageria da natureza, e ironicamente também está fazendo o que o Itadori quer fazer, dar às pessoas uma boa morte. Por mais que pareça louco, pensa comigo: cada pessoa ou maldição que o Sukuna matou morreu satisfeita. O jogo morreu com a cabeça erguida. Kashimo Hajime estava satisfeito com a sua morte, e o Gojo literalmente estava satisfeito por ter tido um combate digno que o deixou empolgado, como há tempos não se sentia. Porém, se você observar bem, os que morreram de forma digna pelas mãos de Sukuna eram inimigos fortes, inimigos que haviam alcançado seu ápice de poder. Itadori, na visão do Sukuna, é fraco, chato e entediante. Então, voltando à pergunta, por que ele não o matou rapidamente? Bom, devemos lembrar que o Sukuna aprendeu tudo sobre o Itadori, sabe a real origem do garoto, sabe com que ele se parece e principalmente sabe os desejos mais íntimos do menino. Desejo esse que no fundo é se tornar forte o suficiente para proteger o máximo de pessoas que ele puder. Afinal, ele já perdeu muita gente nesse pouco tempo como feiticeiro. Entendendo esse desejo, aliado com quem Sukuna sabe com quem ele se parece, que eu teorizo ser o seu irmão gêmeo, ao que tudo indica, ter existido durante a Era Heian, diferente de outras pessoas, Sukuna teria uma ligação especial com o Itadori. E se você tem um irmão ou irmã, sabe que tem uma fase da vida, mesmo que você veja coisas positivas nele, vai dizer o contrário somente para implicar e fazer provar que você está errado. Além de também não desistir casos onde irmãos mais velhos, entre aspas, predam os irmãos mais novos, no sentido de que estão de abusar um pouco da paciência deles, criando testes, rindo de situações constrangedoras, às vezes criando situações constrangedoras. E acredito eu sei disso porque eu sou um filho mais novo. Então, e se Sukuna estiver fazendo exatamente isso com o Itadori, empurrando ele cada vez mais para atingir o seu ápice, para que finalmente possa dar a ele um combate digno, porque ele sabe que assim como seu irmão no passado, Itadori pode ser aquele que faz frente a ele, e espera muito isso para mostrar ser o melhor mais uma vez.